Etiologia da cárie. A formação de biofilmes pode ser considerada o estilo de vida de micro-organismos vivendo em ambientes líquidos, contendo superfícies duras e não descamativas. Essas superfícies não descamativas da cavidade bucal podemos citar os dentes e as próteses fixas e removíveis. A adesão inicial de micro-organismo na superfície dental ocorre pela interação de receptores presentes na superfície microbiana com a película adquirida, a fina camada de proteínas aderida sobre uma superfície dental exposta à saliva. Essa adesão é específica, por isso que encontramos micro-organismos chamados de pioneiros no biofilme. E que eles acabam se formando uma comunidade pioneira, que acaba se agrupando rapidamente, dá lugar a um biofilme mais complexo, resultado da agregação de outros micro-organismos. A composição química dos biofilmes dentais, nós podemos observar que 70% do seu volume são células microbianas, e o restante ocupado no biofilme são a matriz extracelular e uma porção líquida do biofilme, que também é conhecido como fluido do biofilme. Portanto, o biofilme dental pode ser dividido em sólido, que é o compartimento que contém todas as células microbianas e a porção da matriz extracelular que não é solúvel, e líquido, que é a fração líquida que permeia as células e a matriz extracelular. Essa porção líquida também chamada como fluido do biofilme. A composição do biofilme dental poderá sofrer grande influência do ambiente no qual é formado. Então, podemos observar que a prevalência nesses biofilmes dependerá de fatores ambientais e também da dieta do indivíduo, que desempenha um papel fundamental na composição do biofilme relacionado à cárie. É importante entendermos que o equilíbrio físico-químico que determina se um dente irá ganhar ou perder minerais está relacionado à concentração de íons dos minerais que compõem a estrutura dental. É importante também conhecer as formas de retenção de íons de cálcio, fosfato e fluoreto do biofilme. Já a concentração de íons de cálcio, fosfato e hidroxila no fluido do biofilme reflete na concentração na saliva. A saliva banha continuamente o biofilme e enriquece-o com os íons minerais naturalmente presentes. O fluido é um compartimento que está em íntimo contato com o dente e recebe diretamente os íons dissolvidos da estrutura dental ou dos reservatórios presentes na porção sólida do biofilme, como íons de cálcio, fosfato e fluoreto, que são retidos de diferentes formas, através de cargas negativas na superfície bacteriana e proteínas da matriz extracelular, cátions, como o cálcio, são naturalmente absorvidos e permanecem retidos por atração de cargas distintas. Essa interação também acontece com Essa interação ocorre principalmente com radicais fosfatos ou carboxílicos, que também estão presentes nas superfícies bacterianas e nas proteínas. O cálcio, por ser um íon divalente, ele pode não apenas interagir com cargas negativas na superfície bacterianas, mas também com íons de fluoreto, que ficam retidos por pontes de cálcio, que acabam criando reservatórios biológicos de íons minerais, que podem se precipitar no biofilme, especialmente fosfatos de cálcio contaminados ou não com fluoreto. Parte dos minerais retidos no biofilme poderá ser precipitado em forma de microcristais. Bom, gente, eu sou o Gabriel Mota e eu vou estar continuando a falar um pouquinho sobre o que a Camila estava falando. Então, gente, um ponto interessante de a gente continuar falando é que os reservatórios minerais eles vão ter a capacidade de, durante uma queda de pH, liberar íons, esses íons de cálcio, de fosfato e de fluoreto no biofilme, né?
e eles vão acabar funcionando, esses íons, como meio que tampões minerais, para dar uma regulada, né, para tentar regular e voltar ao pH neutro, né, o pH normal. Além disso, os íons de hidrogênio, eles vão ter também uma capacidade de interação de meio que deslocar esses íons de cálcio e de fosfato para o meio do fluido do biofilme. Quando a gente pensa nessa questão dos tampões desses íons de cálcio, fosfato e fluorito funcionarem como tampões minerais, a gente logo imagina que eles vão ter uma alta capacidade de anticárie, né? Só que na verdade não funciona bem assim. Porque o que acontece? A gente tem uma alta exposição, uma alta e frequente exposição desses íons, né, do meio bucal a açúcares fermentáveis. Então acaba que esses reservatórios inorgânicos acaba que eles ficam em baixa quantidade. Então é meio que aquilo que a professora sempre fala, né? Não é o volume, a quantidade que você ingere de açúcar, é meio que a frequência que sempre está entrando ali em contato com açúcar fermentável e acaba com que esses reservatórios inorgânicos fiquem em baixa quantidade. Claro, isso falando dos íons cálcio e fosfato. Por outro lado, a gente tem o flúor. O flúor ele já é um pouco diferente, ele já ajuda muito mais na progressão, impedindo a progressão das lesões de cárie, né? Isso porque ele continua em alta quantidade mesmo após a exposição, né? Vamos ter também uma alta quantidade de fontes de flúor, né? Como, por exemplo, as pastas, os cremes dentais, a própria água que é fluoretada, né? Então isso aí já dá uma ajuda considerável também. Dando uma breve resumida no que foi falado, eu peguei um trecho do livro que a gente usou como base, né? E eu queria ler porque eu achei ele muito interessante e está de uma forma bem entendível, bem fácil de se entender. O fluido do biofilme possui concentração de íons minerais tal que, em condição de jejum, tem a capacidade de remineralizar a estrutura dental ou mantê-la íntegra ou em equilíbrio, né? Sem causar desmineralização. Porém, quando ela é exposta a açúcares fermentáveis, os micro-organismos irão rapidamente metabolizar o açúcar, né? E durante a queda de pH, a condição de saturação do fluido do biofilme muda, ocorrendo a desmineralização. Então, o que isso quer dizer? Quando nós estamos em condição de jejum, né, ou seja, sem levar o nosso biofilme, a nossa boca, expô-la a açúcares fermentáveis, a gente vai estar ali em equilíbrio, né? Os minerais, eles vão ter a capacidade ali de manter em equilíbrio e de estar remineralizando a estrutura dental. Porém, quando é exposta aos açúcares, esse pH baixa, né? E aí pode levar a metabolização do açúcar, né? Com os micro-organismos. E aí nós temos alguns efeitos, né? Causados por essa dieta cariogênica no biofilme dental. Eu vou começar falando sobre o efeito imediato. O efeito imediato, ele diz, né, que imediatamente após a exposição do biofilme dental a açúcares fermentáveis, tem início a queda de pH nesse biofilme. E isso é muito bem representado por um gráfico, né, que tem o nome de curva de Stefan. E ele vai exemplificar isso muito bem, esse gráfico aí que está na parte inferior central. A gente pode ver a curva de pH do biofilme dental imediatamente após a exposição do açúcar rapidamente fermentável e sua relação com a dissolução do esmalte dentina. Eu acredito que terá outro grupo que vai explicar isso melhor, mas é basicamente isso. Ali nós temos o ponto zero, né? O pH estando em zero e aí assim que é exposto esse pH a um açúcar fermentável, podemos dizer que ele abaixa de forma brusca, né? Que é essa curva de queda de pH, que é a curva de Stefan.
e depois, devido à remineralização, né, enfim, tende a subir de forma gradual até provavelmente chegar ao pH neutro, né, o pH por volta do 7. Antes de passar a voz para o Felipe, queria só falar um pouquinho sobre essa imagem que está no centro superior aí, que são duas imagens na verdade. E na primeira a gente tem aí como se fosse a fisiologia normal do biofilme, né, como ele está naturalmente. E na segunda é aquilo que é quando está ligado ao que eu falei lá, que a dissolução dos minerais precipitados no biofilme, né? Aí nós temos a liberação dos íons cálcio e a deslocação, né, também pelos íons H+, que que vão acabar levando esses íons até o fluido do biofilme. E aí nós temos a condição de subsaturação também, né? Que pelo abaixo do pH vai acabar dissolvendo os minerais fosfatados precipitados no biofilme. Agora eu vou passar a voz para o Felipe, que vai estar continuando. Obrigado. Então, gente, depois que o Gabriel comentou um pouquinho com vocês, eu vou falar um pouco do efeito na ecologia. Existem algumas hipóteses que falam sobre isso. Uma delas é que os açúcares fermentáveis, consequentemente a um ambiente ácido, ele terá uma seleção ecológica de micro-organismos, que eles são mais adaptados a esse ambiente. Mas também temos outras hipóteses. Temos a da placa específica, que ela se diz no quê? Que locais diferentes vão ter níveis patogênicos maior do que os outros. Então, vão ter locais diversos de nível de patogênico. E temos a placa inespecífica, que ela fala que é uma biomassa que ataca o periodonto. Mas também temos outra hipótese, que ela fala que os açúcares fermentáveis criam diversos níveis de pH no meio bucal. E sabemos que isso faz mal, né? pH ácido faz mal para a boca. Como é que faz mal? Faz mal no quê? Ele atrapalha no equilíbrio do desré, que é da desmineralização com a remineralização. Ele favorece a desmineralização e prejudica a remineralização. E eu coloquei aqui também, nesse lado direito do mapa mental, o efeito na estrutura da matriz do biofilme. Então, essa modificação do biofilme, ela é vista por estudos que eles controlam a frequência de sacarose em nível crescente no organismo. E essas modificações, elas também causam efeito no metabolismo e na composição microbiana. Então, pessoas em jejum que obtiveram maior consumo de carboidrato, ela terá seu pH mais baixo, então fazendo ser mais ácido, que é ruim para a nossa boca. E quanto menos carboidrato, maior o nível de pH mais básico, que isso é bom. E temos polissacarídeos capazes de manter a reserva durante o período de jejum, que são os intracelulares e o extracelular. Que o intracelular, eles são polímeros de glicose que são captados por bactérias, mas eles não são quebrados para a produção de energia. Produção de energia que vem pela quebra do ácido. E temos o extracelular, que ele tem o seu metabolismo distinto, que são produzidos por enzimas extracelares secretadas por algum micro-organismo do biofilme. Sendo a mais comum e a mais falada, que a gente sempre escuta, a Streptococcus mutans. E o efeito na estrutura da matriz do biofilme. Vendo aqui no mapa mental, eu coloquei a sacarose e o mutano. Que a sacarose, ela tem o diferencial dela que ela é o único substrato para a síntese de polissacarídeos extracelulares de reserva. E o mutano, ele é um polissacarídeo também, que ele causa efeito cariogênico no biofilme. Porque na nossa microbiota bucal, não temos uma enzima que é capaz de quebrar o mutano. Não temos. Nosso corpo não vai fazer isso. Então ele é um substrato insolúvel, que deixa esse aspecto pegajoso no nosso dente. Assim fazendo que o único meio de remoção do mutano seja por base da escovação. É a remoção mecânica dele, por meio da escovação. E deixando mais aqui embaixo, eu coloquei
açúcares da dieta e seu potencial cariogênico. Como a professora tinha dito, a quantidade não interfere o mesmo tanto que a frequência. A frequência ela prejudica muito mais. Que quanto mais frequente, maior o nível cariogênico. E se o açúcar também for sacarose, ele irá modificar a estrutura do biofilme. Como a gente tinha dito, como sacarose prejudica. Mas também temos outros, como o amido e lactose, que também são cariogênicos. Só que tem uma taxa menor comparado com a sacarose, porque a lactose ela tem concentrações elevadas de cálcio e fosfato, e o amido, o diferencial dele é que ele tem uma capacidade menor de fermentação, porque ele precisa ser hidrolisado na nossa cavidade bucal. E colocando aqui embaixo, canto inferior, para finalizar, eu coloquei a progressão da lesão da cárie. Temos diversos momentos nela. Temos a idade do biofilme que influencia, temos a frequência de açúcares fermentáveis, temos acesso à saliva e o acesso ao flúor. Agora eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Idade do biofilme. Quando se tem um biofilme mais maduro, ele com exposição contínua a açúcares, eles são menos prejudiciais que os biofilmes jovens, porque o biofilme maduro já sofreu, já passou por um processo que prejudicou a sua estrutura. Já o jovem não, o jovem está no começo, ainda tem como fazer ser reversível, sem ter que ter um trabalho mais avançado. E temos a frequência de exposição diária do biofilme a açúcares fermentáveis, como eu tinha dito. Quanto maior, mais apto será visualizada a lesão da cárie. E não colocando a quantidade em si. E temos acesso à saliva. Então, regiões com menos acesso e pessoas com redução patológica em relação ao fluxo salivar, ela tem um quadro maior de cárie. E por último, o acesso ao flúor, que tem presença de fluoretos, sabemos que eles nos fluidos bucais modifica o processo de desrê, reduzindo a velocidade em si do progresso da doença. Mas não fica só nisso, a doença multifatorial, e saliva, flúor, mas vem algo externo também, como a educação, a renda, o conhecimento. Por isso que ela é dita como uma doença multifatorial, não é só, é isso, um fator, tal. Não, coisa interna, coisa externa, multifatorial. E finalizando, foi esse o trabalho, espero que tenha ficado bom, muito obrigado.